Olá, professores! Sejam bem-vindos ao segundo encontro do módulo 6 do programa Alfabetiza Juntos, na modalidade HTPE. Correspondemos essa semana do dia 29 de outubro a 1º de novembro. Fazendo apenas um lembrete, no módulo 6, estamos tratando do desenvolvimento da fluência leitura. Então, continuando nossos estudos e nossas reflexões, para além daquilo que já falamos na semana passada, vamos falar um pouquinho de algumas regras de ouro para o desenvolvimento da fluência leitora. O primeiro deles é ler muito. O aluno que lê muito promove um círculo virtuoso. Quem lê muito se torna mais fluente. A leitura se torna menos penosa, mais prazerosa e isso estimula o aluno a ler mais. O aluno que lê muito será um aluno fluente. Então, aqui nós temos o que popularmente nós chamamos de bola de neve, né? Então, quanto mais ofertamos leitura para o aluno, mais fluente ele será. Quanto mais fluente ele será, essa leitura será mais prazerosa, ele terá mais prazer e provavelmente vai querer ler mais, né? E tem aí uma possibilidade maior de se tornar um leitor, aquilo que é um dos nossos grandes objetivos da escola, formar leitores. Ler várias vezes o mesmo livro ou ler livros com palavras conhecidas. Então, essa é uma regra que também pode favorecer, uma estratégia que também pode favorecer o desenvolvimento da fluência leitora. Já que a leitura é fluente, quando o leitor não precisa parar para identificar a palavra ou identificar o seu sentido. Portanto, ao reler textos com palavras já conhecidas ou ao ler textos cujas palavras são conhecidas, esse processo ajuda a desenvolver a fluência. Então, uma dica, uma estratégia é que a criança leia a mesma fichinha, pode ser baseada aí numa história lida por você, professor, pode ser uma lista de palavras, uma lista de pseudopalavras, mas que ela, durante a semana, ela vá lendo a mesma fichinha. Porque, segundo essa regra, segundo essa estratégia, né, quando o aluno já conhece algumas das palavras, essa leitura também vai ficando mais fácil. E já que ele conhece aquelas palavras, fica mais fácil a atribuição do sentido. Então, uma estratégia é usar a mesma fichinha por vários dias, né? Para que a criança vá aí desenvolvendo uma leitura mais fluente. Como o aluno já sabe decodificar, né? Ainda nessa questão de uma mesma fichinha, um mesmo texto, e já conhece o sentido das palavras, todo o seu esforço cognitivo se concentrará na compreensão do texto. Reiterando o nosso conceito de leitura, leitura se dá, né, pela decodificação, mas também pela compreensão. A partir do momento que eu oferto a mesma fichinha, a decodificação vai ficando ali, vai se resolvendo ao longo daquela semana, daquele tempo proposto, e o aluno pode se debruçar, né, na sua habilidade de compreender aquele texto, o que vai se revelar pela melhoria progressiva da fluência. Na medida em que aumenta a velocidade e expande o vocabulário, já que o aluno vai conhecendo aquela palavra, o aluno vai se tornando capaz de ler livros mais complexos do ponto de vista de vocabulário e sintaxe com frases mais longas e mais complexas. Então, algumas sugestões de como planejar boas atividades para todos. Certamente, muitas dessas atividades são feitas por muitos de vocês, né? Mas aqui vão algumas dicas que podem aprimorar aí o trabalho de vocês com a fluência leitura. Então, a leitura oral feita pelo professor, que deve ser diária. Um professor que faz leitura de leite, leitura diária para os seus alunos, somente no ano que ela tem essa turma, ela oferta aí 200 repertórios de leitura.
para além de estimular a leitura, para além de ajudar na fluência leitora, na formação do leitor, esse professor está também contribuindo, ofertando aí repertório para produção escrita. Então, quando o seu aluno for produzir textos, ele vai certamente recorrer a esse repertório de histórias oferecido por você, quando você, professor, faz a leitura de leite diariamente para a sua turma. Então, destacar na rotina o momento no qual você se coloca como modelo de leitor proficiente ao ler textos de qualidade para a sua turma. Então, aqui nós temos duas questões muito importantes, mas também não basta ler um texto escolhido a toque de caixa, sem muito esmero, de última hora. É preciso ofertar textos de boa qualidade para as crianças. E a sua leitura, ela é modelo. Então, essa leitura tem que ser com prosódia, essa leitura tem que ser algo que influencie o aluno de maneira positiva na sua leitura. É importante usar também estratégias como exploração da capa, contracapa do livro, do autor, do título, do gênero. Então, a gente costuma dizer, né, lá nos encontros presenciais do Alfabetiza, que a leitura ela tem uma pré-leitura e uma pós-leitura. Né? Essa pré-leitura é sobre a capa, é sobre o que as crianças antecipam a partir da capa, a partir do título, a partir do próprio autor, se elas já conhecem outros textos desse autor, do que esse livro vai falar, né? Do que esse gênero vai falar. E o pós-leitura, né? Qual a finalidade desse texto que foi lido, repercutir aí as questões postas na própria história, perguntar às crianças se elas gostaram ou não, e vejam, pode ser que a criança não goste de determinada história, e é importante que ela opine também, se ela gostou, se ela não gostou daquele texto, por que gostou, por que não gostou, né? Nós vamos aí desenvolvendo a capacidade argumentativa do nosso aluno. O estudante poderá formular hipóteses sobre o que irá acontecer no desenrolar do enredo e produzir sentido. Isso antes, né? Então, formular hipóteses, inferências a respeito do que virá. O cantinho da leitura, que é uma realidade na nossa rede, então, nós temos em todas as escolas, nós temos também no primeiro e no segundo ano, e até no terceiro, né, outras turmas que quiserem usar os livros adquiridos através do projeto Ciranda na Escola, a editora Ciranda Cultural. Então, isso vocês já fazem, né, disponibilizam na sala um espaço contendo livros de literatura de diferentes gêneros, embora os livros, neste caso, sejam basicamente de um mesmo gênero, mas poderão ser acessados quando o estudante finalizar uma atividade ou também escolhidos como empréstimo para casa ou outras atividades que você, professor, venha propor. A roda de leitura, quando alguns alunos explicam o porquê da escolha ou contam o que acharam do livro lido, essa é uma maneira de otimizar aquela estratégia que a maioria das escolas utilizam, que é o aluno levar um livro por semana na biblioteca. Muitas vezes esse livro fica lá esquecidinho na mochila, o aluno sequer lê, né? Uma semana depois ele devolve. Mas seria interessante também aqui colocar no dia da troca ou no dia posterior, uma conversa sobre a escolha desses livros, né? Por que as crianças escolheram aquele determinado título na biblioteca e no pós-leitura o que elas acharam daquele livro, se elas indicam ou não esse livro para a professora, para os alunos. Uma estratégia muito interessante também, aí de acordo com o tempo e a organização de cada um, né, de cada professor em sua sala de aula, é que o professor acompanhe os alunos nessa ida à biblioteca e também ele escolha um livro e uma semana depois, nessa roda de leitura, comente esse livro que ela leu, né, para as crianças. Essa é uma estratégia que também pode colocar ali o professor como referência de leitura e pode ali contribuir para o desenvolvimento do gosto do leitor, né, do gosto dos alunos pela leitura. O varal literário, que é uma ideia de montar um varal na sala e pendurar textos variados de um único gênero, aquele que a turma está estudando, ou mesmo diversificados. Então, se a turma está estudando
textos instrucionais, esse varal pode conter vários tipos de textos instrucionais, ou ele mesmo conter vários gêneros, né? Gêneros diversificados, receitas, poemas, informativos, notícias, variando assim um pouquinho a oferta de gêneros, já que a gente costuma ofertar o gênero literário, o gênero narrativo com muito mais frequência. A leitura significativa, que é aproveitar todo e qualquer momento nos quais a leitura esteja envolvida, para que a turma possa ler por si. Então, por exemplo, nós professores, né, temos como estratégia, muitas vezes, até para facilitar e também otimizar o tempo, ler os bilhetes para as crianças, ler os cartazes, ler as comandas de atividades, ler a rotina, a regra de jogo, quando, na verdade, se nós pensarmos na leitura como letramento, né, a leitura como função social, nós poderíamos aproveitar este momento para exatamente pedir às próprias crianças que leiam. Então, pedir às crianças que leiam a rotina, pedir às crianças que leiam os bilhetes que a funcionária traz para ser colado na agenda, pedir para que as próprias crianças leiam as comandas das atividades e, mais do que ler, explicar o que é para ser feito. São estratégias que fazem com que a gente aproveite o tempo que nós já estamos ali desenvolvendo uma atividade, de uma disciplina qualquer, e aqui nós estamos falando de qualquer componente curricular, isso pode acontecer, por exemplo, na disciplina de ciências, de história, de geografia, ou até mesmo de matemática, não somente de língua portuguesa, mas aproveitar toda e qualquer situação de sala de aula que é posta a leitura em jogo, para que a gente aproveite e peça para que as próprias crianças leiam e nos expliquem, por exemplo, aquilo que elas entenderam. Nós estamos trabalhando a decodificação, mas também a compreensão leitora. O uso do microfone, uma caixa de som, eu vejo muito nas redes sociais, muitas de vocês já utilizam, né, dessa estratégia, as crianças gostam muito de utilizar o microfone, então, particularmente eu, quando na sala de aula, gostava de utilizar a mesma fichinha durante a semana, como já falei para vocês lá atrás, uma outra estratégia, e na sexta-feira, quando as crianças estavam, vamos dizer assim, craques naquela leitura, eu levava o microfone para a sala para que elas, né, quando estivessem ali no melhor da sua leitura daquela fichinha, elas utilizassem o microfone para ler para toda a turma e não só para mim, né? Então, essa é uma estratégia que as crianças gostam bastante e que também podem ser utilizadas aí no desenvolvimento da fluência à leitura. E a leitura de contos para a gravação de um CD, né? Porque aqui as crianças podem participar da seleção dos textos, ensaiar a leitura, que volta naquela estratégia de ler várias vezes o mesmo texto e aprimorar a leitura desse texto, para que aí seja gravado um CD para, por exemplo, enviar para as famílias. Então, é também uma estratégia de leitura a ser trabalhada. Hoje eu estou ofertando aqui como sugestão as fichinhas de leitura da história O Grande Rabanete, né, que está no caderno de atividades de sugestão de atividades de fluência leitora enviado para a coordenação das escolas. Se alguém de vocês ainda não recebeu, peça para a sua coordenadora, eu já enviei para elas um PDF onde tem várias fichas de várias histórias, então aqui da história do Grande Rabanete, né? Então nós temos aquela mesma ideia da semana passada, então temos primeiro palavras de constituição canônica e não canônica. Eu posso trabalhar essas fichas com os pré-leitores, desde o pré-leitor nível 1, então eu posso pegar as palavras mais simples como neta, né, fazer aquele trabalho com o som e não com o nome, com o som de letra por letra e pedir para que a criança me acompanhe, pedir para que a criança tente sozinha, depois ler juntos, né, professor e aluno. Posso, para o pré-leitor 1, posso pegar esse grupo de 4 palavras simples, mas só isso, né? Se o trabalho for bem feito, bem trabalhado, a questão do som das letras pode contribuir aí para o pré-leitor nível 1 e 2. Para o pré-leitor nível 3 e 4, já posso, de repente, começar aqui um trabalho
mais com as sílabas não canônicas. Posso começar um trabalho também com a frase, né? Então, essa fichinha mais simples eu posso aí utilizar com os meus pré-leitores, do nível 1 até o nível 4. Para o leitor iniciante, uma fichinha pequena, né, com dois parágrafos, né, para que a criança treine sua leitura. E para o leitor fluente, vejam que eu escolhi um diálogo, né, no diálogo com alguns sinais de pontuação, com onomatopeias, porque o leitor fluente, ele precisa ainda talvez de um aprimoramento na sua prosódia, na sua entonação, especialmente daquela vinda dos sinais de pontuação. Então, aqui para o leitor fluente, a minha sugestão, baseada nesse livro do Grande Rabanete, é que seja utilizado esse trecho. Bom, muito obrigada pela reflexão dessa semana. Não esqueça de registrar a sua presença, propor lá a sua reflexão. Até a próxima semana.